Eu prometi na semana passada, devido a algumas solicitações, não tanto do pessoal de dentro, mas muitas vezes do pessoal de fora, até alguns haters, que eu sei lá por que cargas d'água assistem nosso culto todo domingo, só para ficar criticando lá nos comentários. Que bom, eu amo esses haters, porque de alguma maneira a palavra da fé e da graça está entrando devagarinho, né? Está entrando ali, ele é obrigado a ouvir, tem jeito, tem que ouvir, porque ele tem que comentar, ele tem que achar alguma coisa para comentar, para falar mal, mas está ouvindo. Então, eu quero que Deus abençoe essa turma que nos odeia, aleluia. Odiar Jesus, não vão odiar nós, então isso aí faz parte, né? O espírito farisaico já está aí para isso mesmo. Mas devido a esses pedidos, eu resolvi que hoje eu vou começar uma série sobre o pecado. Se prepare, porque hoje a lenha vai descer. Finalmente o pastor Fraga ele vai pregar sobre o pecado. Agora me invoquei e vou pregar sobre o pecado. Então foi um apelo que fizeram, e precisa ficar muito claro aqui, que nós nunca, jamais em tempo algum, incentivamos ninguém a pecar. A graça não é liberdade para pecar, a graça é liberdade para você ser quem você é, sem medo, sem formar um personagem. Você não precisa formar um personagem, fingir que você é alguma coisa que você não é para agradar a Deus. Pelo contrário, você só tem que ser exatamente quem você é. Porque Deus não tem compromisso para transformar personagens. Deus tem compromisso para transformar pessoas que se apresentam a Ele como elas são. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, com as minhas falhas, meus defeitos, pecados e tudo mais, para que o Senhor haja e transforme. Então, se você quiser um título para essa mensagem, o título dessa mensagem é Santidade. Pastor Moreira, é sobre pecado? É sobre pecado. Santidade, um alvo possível. É possível viver em santidade. É possível andar em santidade. É possível vencer o pecado. A Bíblia nos dá um entendimento, gente, muito claro. Não existe dúvida a respeito disso. E quem tenta ocultar isso, ou pregar algo diferente disso, está ocultando a verdade. Porque a Bíblia nos dá um entendimento muito claro, que no contexto da nova aliança, nós éramos pecadores. Passado. Éramos pecadores. A nova aliança mostra isso de maneira muito clara. Nós éramos pecadores, mas fomos transladados das trevas para a luz de Cristo. Fomos transportados das trevas para a luz de Cristo. Nós nascemos de novo. Nós somos hoje novas criaturas em Cristo. Nós somos hoje parte de uma nova criação. Esse versículo que diz que nós somos uma nova criatura, ele poderia ser traduzido também a partir do original grego, que nós somos parte de uma nova criação. Pedro fala sobre isso, dizendo que nós fomos recriados em Cristo. Nas epístolas de Pedro, ele diz assim que nós fomos recriados, renascidos em Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, é um trecho bíblico que fala muito claramente, e talvez seja o texto mais esclarecedor de todo o Novo Testamento, mostrando para nós quem nós éramos e quem nós somos hoje com essa nova identidade. Então aqui em Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim, que Ele, Deus, em Cristo, vos deu Zoe, vida, a natureza do próprio Deus. Grave bem esse conceito. A palavra vida no grego, ela tem dois radicais que podem indicar vida: zoe ou bios. Bios é vida natural. Bios você tem, mas os animais
cachorro, gato, tigre, leão, onça, macaco, tudo isso também tem bios. As plantas também têm bios, vida natural. Mas quando a Bíblia diz que Ele nos deu vida, a raiz, a palavra grega que define essa vida é zoe, e zoe é a natureza ou a vida do próprio Deus. Amém? Então você tem bios, mas o incrédulo também tem bios. O ateu também tem bios, mas você tem algo além. Você em Cristo agora tem zoe, a natureza do próprio Deus. Ele deu isso, você não nasceu com isso. Isso não veio no pacote natural. Você recebeu de graça, gratuitamente. Pela graça, você recebeu da parte de Deus zoe. Amém, gente? Ele vos deu zoe, vida. Estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, em outro tempo, no passado. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando Paulo fala aqui da velha criatura, ele só usa verbos no passado. Ele não usa verbos no presente nem no futuro. Ele só se refere a isso no passado, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza, não por feitos, não por obras, mas pela natureza que havia em nós, que era a natureza pecaminosa. Essa sim já veio no pacote. Essa já veio, você não precisou se tornar velha criatura. Você já nasceu velha criatura, com a velha natureza. Então nós éramos por natureza filhos da ira, que eu já expliquei algumas vezes aqui. Essa expressão filhos da ira é um hebraísmo, que é uma maneira, dentro da cultura hebraica da época em que a Bíblia foi escrita, de dizer que alguém era um filho de Satanás, um filho do diabo, sem usar uma expressão ofensiva. Filho do diabo. Não, filhos da ira. Nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí ele está incluindo aqui nós, os crentes e os não crentes. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e essa palavra misericórdia também poderia ser traduzida como bondade, benignidade, amor, graça. Mas Deus, sendo rico em graça, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu zoe, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém por isso aí. Essa é uma descrição do quadro da nova criação, do que é a nova criação, do que são aqueles que estão em Cristo e se tornaram novas criaturas. Mas eu quero ver agora com você Romanos capítulo 6, e eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, porque eu quero ler com você o capítulo 6 inteiro, todo o capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado? E a palavra pecado aqui no grego é hamartia. Hamartia é um substantivo, diferente de hamartano. Hamartano é um verbo. Portanto, hamartia é a origem, a fonte, a natureza pecaminosa, enquanto que hamartano são as ações pecaminosas. Hamartia é o que vai levar o pecador a cometer hamartano. Quer dizer, é uma fonte, é uma natureza que no pecador existe e que leva o pecador a cometer atos pecaminosos. Ele não é um pecador porque peca, ele é um pecador porque nele há uma natureza, que é a natureza pecaminosa. Deu para entender? O gato não é gato porque mia, o gato é gato porque há nele uma natureza, a natureza felina.
O leão não é leão porque ruge. O leão ruge porque há nele uma natureza que também é a mesma natureza do gato, a natureza felina. Amém, gente? Eu sorrio não simplesmente porque sou simpático, mas porque há em mim uma natureza, a natureza do gato. Aleluia. Então é uma questão de natureza, não é uma questão de obras, não é uma questão do que se faz. Então ele está dizendo, como é que nós vamos viver nessa natureza, hamartia, no pecado? Continuaremos nós no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda em hamartia, no pecado, nós que já morremos para o pecado? Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu morri para o pecado e estou vivo para Deus. Agora eu quero que você diga isso com entusiasmo, porque você falou, falar você falou, mas falou como quem acabou de acordar. Eu já não vivo no pecado. Espera aí, levanta a mão com vontade e diga, eu já não vivo no pecado, mas vivo para Deus. Aleluia. Aí ele continua no versículo 3 dizendo, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, e isso aqui não é o batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo. No momento em que você aceita Jesus, você é batizado, você é mergulhado no corpo de Cristo, que é representado na terra pela igreja. Não é que você se tornou membro de uma igreja, mas você agora se tornou membro do corpo de Cristo. Então, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos mergulhados, inseridos na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, hamartia, a natureza pecaminosa, foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado, hamartia, a fonte, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, você em Cristo não é mais escravo do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os seus membros, os membros do corpo, ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não terá domínio sobre vocês. Não terá domínio, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça?
Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Qual é a forma de doutrina a qual a igreja de Roma tinha sido entregue? Só tem duas: graça e fé. Essa foi a doutrina a qual eles foram entregues, a doutrina que foi entregue para eles: graça e fé. E uma vez libertados do pecado, nós somos livres da opressão do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas das quais vocês agora se envergonham. Porque o fim delas é a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Gente, esse capítulo de Romanos, ele é tão esclarecedor em relação à velha natureza e à nova natureza que nós temos, que me admira que mesmo teólogos parecem que pulam essas passagens e continuam insistindo que você em Cristo continua sendo um pobre e miserável pecador. Diante disso que nós acabamos de ler aqui, é impossível que alguém não compreenda, por mais simples que a pessoa seja, não precisa ser um engenheiro da NASA, por mais simples que a pessoa seja, e eu dou graças a Deus porque a Nova é uma igreja de pessoas inteligentes, que não compreenda que existe em nós hoje uma nova natureza. Havia uma velha natureza que foi destruída. Ela não foi simplesmente removida, ela foi destruída. E foi colocada e implantada em nós uma nova natureza, que é a natureza do próprio Deus, Zoe. Então, segundo o que nós vimos nesses dois textos de Efésios e Romanos, nós tínhamos uma natureza que nos conduzia para práticas que geravam morte. Agora, em Cristo, nós acabamos de ver que temos uma nova natureza que nos fez e nos faz livres do pecado e nos coloca numa posição privilegiada de podermos andar em santidade. Nós já fomos declarados santos por ninguém menos que o próprio Deus, o nosso Criador. Não foi um apóstolo que nos declarou santos, não foi um anjo, não foi um profeta. Quem nos declarou santos, a nós e a todos os crentes na face da terra, todos nós, quem nos declarou santos foi o próprio Deus. Agora, nós precisamos, como crentes em Jesus, da experiência de viver em santidade. Todos nós precisamos disso como uma experiência, não como um título, não como uma teoria, mas como uma experiência. Amém? E o grande adversário dessa experiência é o pecado. As práticas, não hamartia. Hamartia na nossa vida foi destruído. Nosso problema hoje é com hamartano. Nós não temos mais a natureza pecaminosa. Mas como ainda vivemos nesse mundo e somos tentados, então ainda existe a possibilidade de nós cairmos numa prática de pecado. E pecado, gente, para você ter uma ideia, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra pecado significa errar o alvo.
A palavra pecado não significa roubar, mentir, adulterar ou qualquer outra coisa. Literalmente a palavra pecado significa errar o alvo. Como alguém que está com um arco e flecha, mira no alvo e acerta 2 metros de distância do alvo. Errar o alvo. Literalmente o pecado, a palavra pecado, tanto no grego como no hebraico, significa isso. E a verdade é que uma grande parcela dos cristãos tem uma dificuldade de viver a experiência da santidade, de viver em santidade, estando em constante batalha contra o pecado. Eu canso de ouvir pessoas que pedem oração por alguém da igreja, por um parente que já aceitou Jesus, mas que está batalhando contra um vício, ainda está lutando contra uma certa prática, um certo mau hábito, alguma coisa, seja a pessoa tem o hábito de estar frequentemente indo à internet para ver pornografia, ou ela ainda usa algum tipo de substância ilícita, ou ela está enrolada com a questão do casamento e ainda pratica adultério e coisas desse tipo. Então eu sei que existe uma parcela muito grande do povo de Deus que está numa batalha contra o pecado. Mas eu quero dizer para você que é absolutamente possível vencer essa batalha. É absolutamente possível vencer essa batalha, até mesmo porque essa batalha, na verdade, já foi vencida por Jesus. Em meu nome, em seu nome, no nosso nome, Ele venceu essa batalha lá na cruz do Calvário. Ele é o nosso grande campeão, Jesus Cristo. Então veja bem o seguinte: a primeira vez que a palavra pecado é citada na Bíblia, a primeira vez, e por que eu estou citando a primeira vez? Porque existe uma regra de interpretação bíblica chamada a lei da primeira citação. Então quando você encontra uma palavra ou um conceito citado pela primeira vez na Bíblia, aquela primeira vez dá para nós a ideia de que aonde essa palavra ou esse conceito aparecer, essa referência da primeira citação é uma chave que pode dar a interpretação daquele texto que você está lendo agora, numa segunda, terceira, quarta, quinta vez que a palavra é citada. Deu para entender o negócio, gente? Alguém não entendeu? Levanta a mão que eu vou explicar de novo. Eu falei que a igreja era só de gente inteligente, ninguém nem levantou a mão, que é para não queimar o filme. Então, essa lei é muito importante. Por que 5 é o número da graça? É um exemplo que eu quero dar para você. Por que 5 é o número da graça? Porque no 5º dia, a primeira vez em que o número 5 é citado na Bíblia, no 5º dia, Deus terminou de criar tudo, para no 6º dia criar o homem. Então, quando o homem veio a existir, tudo já estava pronto para ele. Ele não precisou plantar, não precisou se esforçar, não precisou de nada, porque tudo já estava feito. Então 5 é o número que representa, por causa disso, 5 é o número que representa, entre outras coisas. Existem outras coisas que revelam para nós que o 5 é o número da graça, mas essa é a primeira citação do número 5 na Bíblia. Então, por isso, é uma das chaves que a gente tem para entender que 5 é o número da graça. Então, a primeira vez que a palavra pecado é citada na Bíblia é em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Vou ler para você. Aliás, eu vou ler os versículos 6 e 7 para você pegar o contexto. Isso aqui é Deus falando com Caim, o irmão de Abel, os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. E aí Deus falando com Caim que havia levado uma oferta qualquer de restos e sobras, e Deus rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou muito chateado com a rejeição de Deus. Aí Deus fala com Caim. Versículo 6 diz lá: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado... Agora eu quero que você grave bem essa palavra no hebraico. Existem várias palavras no hebraico que podem ser traduzidas como pecado.
essa não é a única. Não existe só uma palavra no hebraico para pecado. Existe mais de uma. Existe pelo menos umas 4 ou 5 palavras diferentes que podem ser traduzidas como pecado. Mas essa aqui, ratá. Ratá. Pode repetir comigo? Ratá. Ratá, no hebraico, é pecado. Pode ser traduzido como traduzido como pecado. É a primeira vez, marque bem isso, a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é a palavra ratá. Existem outras palavras que poderiam estar aqui, mas Deus colocou aqui para que Moisés registrasse isso, especificamente a palavra ratá. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado, ratá, está à porta à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Então essa é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. A última vez que a palavra pecado aparece no Antigo Testamento, então a gente viu a primeira vez que a palavra ratá aparece na Bíblia e no Antigo Testamento, e agora eu vou mostrar para você a última vez que a palavra ratá aparece no Antigo Testamento. Claro, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, então para a palavra ratá aparecer só pode ser no Antigo Testamento. A última passagem onde essa palavra aparece é em Zacarias, no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 12, no versículo 10, é uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias. Essa profecia, eu já vi no YouTube um pessoal em Israel, que são judeus cristãos, convertidos, judeus messiânicos, indo e lendo essa passagem, até mesmo para judeus ortodoxos, que estudam a Bíblia dia e noite, citando essa passagem e perguntando, essa passagem para você é no Antigo ou no Novo Testamento? E 100% deles disseram, isso aí é do Novo Testamento. E aí ele pergunta, por que você acha que é do Novo Testamento? E eles respondem, porque isso aí está descrevendo, está na cara que está descrevendo profeticamente Jesus. E nós não cremos que Jesus é o Messias, então isso não pode estar no Antigo Testamento. E aí quando ele diz, não, mas isso aqui é do livro de Zacarias, o pessoal fica com a cara no chão. Olha só o que diz esse texto. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é o último versículo do capítulo 12. Capítulo 13, versículo 1 diz assim, naquele dia, quando vier esse a quem transpassaram, e Jesus foi transpassado pelos pregos nas suas mãos e pés, pela lança no seu lado, e algum dia, esse versículo aqui do capítulo 12, versículo 10, está prevendo o dia em que os judeus vão começar a entender que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus, vão começar a se converter, e isso já começou de maneira abundante. Agora ele está dizendo o seguinte, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E essa palavra pecado, que está dizendo que essa fonte que vai remover, que é Jesus, está dizendo que essa fonte aqui vai remover ratá. A palavra pecado aqui, a última vez que ela é citada no Antigo Testamento é ratá. Agora olha só que curiosidade, Deus abre o Antigo Testamento falando sobre pecado, ratá, e termina o Antigo Testamento falando sobre pecado, ratá. Ele poderia ter usado palavras diferentes, mas ele escolheu essa, e essa palavra tem uma peculiaridade. Essa palavra tem uma coisa muito peculiar. Ratá
no hebraico, eu vou pedir para projetar, tem isso. Essa palavra no hebraico, ratá, está aqui em português, em cima, embaixo está com as letras hebraicas. Het, tet, aleph, re. Olha só que curiosidade. Das palavras que podem ser traduzidas em hebraico para o português como pecado, essa aqui é a única que significa, ratá significa pecado, mas embutido nessa palavra tem um outro conceito, o sacrifício pelo pecado. Então na palavra ratá tem o problema e tem a solução. Então a primeira vez que ela é citada no Antigo Testamento, é mostrado o problema. Na última vez que ela é citada no Antigo Testamento, é mostrada a solução. E olha como essa palavra é dividida. Você tem essas duas, o hebraico se lê aqui da direita para a esquerda. As duas primeiras letras, o het e o tet. O que significa, qual é o símbolo que gerou a letra, essa primeira letra, o het? O het, ele é simbolizado por uma cerca, que produz uma barreira, uma dificuldade de adentrar algum lugar. O tet, aquela segunda letra, que tem aquele enroscadinho, representa uma serpente enroscada. É uma serpente enrolada em si mesma. Então fala de uma barreira, a primeira metade da palavra fala de uma barreira e fala de uma serpente. Quem foi o causador do primeiro pecado sobre a face da terra? Foi o diabo em forma de uma serpente. Agora tem uma barreira. A serpente causou entre o homem e Deus o quê? Uma barreira. Mas a segunda metade da palavra tem aleph e re. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e ela fala de um líder. Ela é simbolizada pela cabeça de um boi, que fala de um líder que é forte, mas é manso. Então ela aponta para Jesus. E a segunda letra, a última letra, é a letra re, que significa graça. Então, se existe uma barreira que leva o homem na direção da serpente, existe agora um líder que conduz o homem para a graça. E por isso, na própria palavra, ela começa mostrando o problema, mas ela termina em Zacarias mostrando a solução. E é peculiar, porque é a única de todas as palavras que no hebraico podem ser traduzidas como pecado, ela é a única que fala sobre pecado e a solução para o pecado. É a única. E Deus escolheu justamente essa para ser a primeira e a última, porque Jesus é o primeiro e o último. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador. E tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Sem Ele, nada do que existe se sustentaria. E Ele nos sustenta pela graça. Aleluia. Então eu quero mostrar para você aqui alguns pontos muito importantes, são 7, que eu quero mostrar para você em relação a pecado e santidade. Porque eu disse para você, o que faz oposição à santidade é o pecado. E há muitos crentes batalhando contra o pecado, lutando contra o pecado na sua vida. Mas eu quero mostrar para você 7 pontos importantes para essa batalha cessar na sua vida. O convite de Deus para você não é que você batalhe, é que você entre no descanso. Ponto número 1. Presta bem atenção nisso aqui. Principalmente se você está enrolado com alguma coisa na sua vida. Está errando o alvo. Se o seu foco for vencer o pecado, você já perdeu a batalha. Se você conhece alguém que está enrolado, batalhando contra o pecado, você pode dizer para essa pessoa, perdeu, mané. Por quê? Porque se o seu foco for batalhar contra o pecado, como é estimulado nas igrejas que não advogam e não pregam a graça,
Se o seu foco for vencer o pecado, você já perdeu essa batalha. Veja bem o seguinte: você não pode, não consegue alterar a força do pecado. Você também não pode evitar de ser tentado. Todos nós aqui, Jesus foi tentado. Nós não vamos ser? Todos nós somos tentados em várias coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas você não consegue evitar, não tem como evitar de ser tentado. Você também não vai conseguir mudar Satanás. Tudo que você pode fazer é mudar a si mesmo. A única coisa que está debaixo da sua autoridade e poder é mudar a si mesmo. Não tem como você mudar o diabo. Não tem como você evitar a tentação. Não tem como você diminuir ou alterar a força do pecado. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas, dadas, doadas, presenteadas, todas as coisas que conduzem à vida. Presta só atenção nesse texto de Pedro. Tudo que conduz à vida e à piedade já foi dado a nós, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa palavra aqui, piedade, no grego é eusebeia, e eusebeia pode significar adoração, mas eusebeia significa o caráter do próprio Deus. Se eu colocar essa definição literal aqui dentro, vai ficar assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida zoe e à eusebeia, ou seja, a adoração e manifestação do caráter do próprio Deus. Tudo isso já foi dado a nós, já foi concedido a nós. Você pode levantar uma das suas mãos e afirmar isso: já me foi concedido poder de Deus suficiente para que eu possa viver em santidade, em adoração e vencer o pecado. Já foi concedido para você. Isso já foi dado. Não é uma coisa que você ganhará se você orar muito, se você jejuar, se você participar de uma campanha. Isso já foi doado a você. Para quê? Veja bem o seguinte: Pedro está dizendo aqui que a manifestação desse poder, ele não vem por um esforço próprio seu. Presta sua atenção no que ele está dizendo. Não é pelo jejuar, não é pelo muito orar. Como é que esse poder se manifesta? É pelo conhecimento daquele que chamou você para a sua própria glória e virtude. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece quem você é em Cristo, mais capacitado para vencer o pecado você se torna. Então, na verdade, a gente precisa se conscientizar de que o que nós mais precisamos, segundo Pedro está dizendo aqui, o nosso objetivo final não é nos esforçarmos para vencer o pecado, confrontando o pecado cara a cara, mas sim vencer o pecado através do conhecimento cada vez mais profundo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E essa pessoa tem nome, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso, você precisa, nós precisamos conhecer mais profundamente quem Jesus é. Não é uma força que eu faço para vencer o pecado. É um conhecimento que eu adquiro revelado da pessoa de Jesus. É isso que produz que esse poder que já me foi concedido comece a borbulhar, faça com que esse mecanismo comece a girar, comece a entrar em ação e me dê a força que eu preciso para vencer as tentações, para vencer o diabo, para vencer a força do pecado e sair dando risada do diabo, porque em Cristo Jesus eu e você somos mais que vencedores.
Você precisa, nós precisamos conhecer mais e melhor quem Jesus é. Não pode haver confusão na nossa mente em relação a quem Ele é. O que se prega em muitas igrejas é uma confusão, é um Jesus esquizofrênico, é um Deus esquizofrênico, que uma hora é a seu favor, mas logo em seguida, por causa de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, Ele se irrita com você e manda uma praga qualquer para a sua vida. Ainda hoje, por incrível que pareça, existem igrejas fazendo cultos de quebra de maldição hereditária. Pelo amor de Deus, faça esse tipo de culto para evangelizar, para os incrédulos, não para crentes. Crentes não precisam de cultos de quebra de maldição, precisam de cultos de conhecimento de quem Jesus é. Se aprofundar mais, ter revelação do coração de Jesus, da sua bondade, da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu caráter bondoso, desse caráter amoroso, desse amor incomparável, incompreensível que é ágape. É com essa qualidade de amor que Ele nos ama, não é com amor terreno, humano. Ele não nos ama com eros, Ele não nos ama com filéu, Ele não nos ama com estorge, Ele nos ama com ágape. Você e eu precisamos parar, e muitos pastores e pregadores precisam parar de ser juízes e parar de julgar Deus e jogar sobre Deus a culpa daquilo que o diabo está fazendo. E precisamos entender que Deus é bom. Deus não nos coloca no problema, Ele nos ajuda a resolver o problema. Deus não nos joga na enfermidade, Ele cura a enfermidade. Ele não nos joga na pobreza, Ele nos coloca na prosperidade. Esse é o caráter dEle. Esse é o caráter do nosso Deus. Segunda coisa, não se vence o pecado não se vence o pecado focando na força do pecado, mas sim reconhecendo que nós estamos mortos para o pecado. Não adianta olhar para o pecado como os espias de Israel olharam para o povo de Canaã. São gigantes, vão nos engolir e tal. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Deus classificou essa postura daqueles 10 espias como uma postura de incredulidade. E essa postura deu ruim. Deu ruim. Todos aqueles 10 homens, junto com todo aquele povo, morreram no deserto. Somente 2 sobreviveram àquela confissão negativa, de uma fé inversa, de uma fé que não apontava para cima, mas apontava para baixo. Não poderemos, não conseguiremos, não entraremos, vamos ser derrotados, vamos ser devorados. Só 2. Não, nós podemos entrar e devorar esses inimigos como se fosse um pedaço de pão. Josué e Caleb. Esse é o espírito que está na igreja, ou que tem que estar na igreja. O espírito que estava sobre Josué, que estava sobre Caleb, que é o mesmo espírito que estava em Jesus, que é o mesmo espírito que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece para vencer o pecado. Então, é preciso entender que você não vai vencer o pecado focando na força do pecado. Mas o pecado, tire os seus olhos disso. Romanos 6,11, nós lemos aqui: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Gente, tentar levar a igreja, um pastor, tentar levar a igreja para a santidade, focando no pecado, pregando sobre o pecado, falando contra o pecado, é como um pai que, querendo que o filho cresça um cidadão honesto e íntegro, ele pega esse seu filho e bota esse seu filho para morar numa espécie de estágio durante 2 anos numa penitenciária com bandidos de alta periculosidade. Qual é o pai que seria doido de fazer isso? Cara, eu quero que meu filho cresça um homem de Deus, íntegro, honesto, ético. Já sei o que eu vou fazer para isso acontecer. Eu vou botar ele estagiando, morando durante 2 anos, junto com os bandidos mais perigosos. Aí ele vai ver o que é ruim, saindo de lá, ele só vai fazer o que é bom. Você acha? Quer dizer, você bota o garoto
para morar 2 anos, junto com os caras mais perigosos, numa penitenciária de alta segurança, bandido de alta periculosidade. Você chega e faz um acordo com o diretor da penitenciária. Senhor diretor, esse meu filho, ele precisa de exemplos para aprender, para se tornar um adulto responsável. E eu quero deixar ele aqui estagiando durante 2 anos. Você acha que depois de 2 anos ele vai sair de lá um cidadão honesto ou um tremendo de um bandido? O que você acha? Opção A ou B? Pois é. Mas aí a gente acha que vai fazer a igreja andar em santidade falando sobre o pecado. Cuidado com o pecado, você está no pecado, você vai morrer, você vai para a morte, vem aqui à frente agora. Aqueles que querem se arrepender. Então a pessoa vem chorando, babando, rolando e tal. E quanto mais ênfase você bota no pecado, mais as pessoas pecam. O apóstolo Paulo fala isso com toda clareza. Ele fala isso com toda clareza. Ele diz, a lei, ela bota uma lente de aumento em cima do pecado. Ela magnifica o pecado. Ela não diminui o pecado. Ela não faz o pecado encolher e desaparecer. Só faz aumentar. Então, cara, aquilo que eu vejo gigantesco na minha frente é o alvo para onde eu vou dirigir as minhas flechas. Consequentemente, eu vou errar o alvo. Por quê? Estou mirando no alvo errado. Eu tenho que mirar no alvo certo e não no alvo errado. Eu preciso me conscientizar disso, entender isso. Terceira coisa, esforce-se. Esforce-se. Sei que no português fica ruim a vez de falar, né? Esforce-se. Para entender que você é uma nova criatura. Você é parte de uma nova criação. As coisas antigas passaram. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou é parte de uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Gente, você não pode encarar o ser nova criatura como apenas um título bacana que Deus te deu. É um título legal que Deus me deu. Que título bacana, nova criatura. Não. Você precisa entender isso como uma nova natureza, uma nova identidade, uma mudança radical na sua estrutura espiritual, que te conduz para uma nova visão de mundo, uma nova visão de você mesmo, e consequentemente te conduz para novas práticas. Tem que haver uma mudança de visão. Eu sou uma nova criatura. Você pode dizer isso em alto e bom som aqui junto comigo? Eu sou uma nova criatura. Repita isso com convicção mesmo. Eu sou uma nova criatura. Olha para a pessoa que está na sua direita e à sua esquerda e diga para ela, nós somos parte de uma nova criação em Cristo. O nosso passado ficou para trás. A igreja raciocina de uma forma absurda. Quer dizer, olha como é que a igreja raciocina. Pelo menos é assim que eu vi durante anos da minha vida. Eu sempre ouvi dizer o seguinte, assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Que coisas antigas são essas? Do dia que você aceitou Jesus para trás, está tudo sepultado, resolvido e esquecido. Do dia que você levantou a mão, confessou Jesus para trás, mas daquele dia para frente, agora é por tua conta, é a prazo. Eu erro, eu peco, eu peço perdão. Aí eu peco, peço perdão. Eu peco, peço perdão. Eu peco, peço perdão. E aí a igreja é alertada que se Jesus vier buscar a sua igreja, naquele momento em que você estiver na casinha do eu peco, deu ruim, eu vou, você fica. E eu acho engraçado isso, é que o pastor e os seus filhos nunca ficam, eles sempre vão. Ainda que o pastor saiba que os seus filhos estão envolvidos com a maconha,
com sexo ilícito e com tantas outras coisas. Mas, afinal de contas, filho do pastor, pastorzinho é. Então, subirá, diferente de você, pobre miserável pecador, salvo pela graça, que ficará ainda para dar de cara com o anticristo e sofrer as consequências desta vida miserável, a qual levas ainda hoje. Você está entendendo que a vida do crente vira um jogo? Peco, peço perdão, estou na boa. Peco, estou na podre. Pedi perdão, estou de boa. Peco, Jesus voltou. Ai, que azar. Jesus, tu não podia ter voltado ontem. Peraí. Ou você é salvo, ou você não é. Não existe ninguém meio salvo. Ou você é salvo, ou você não é. Se você tem convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, e você pode confessar isso em alto e bom som com seus lábios, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, diga com força, amém. Então, meu irmão, se você fez essa confissão e tem essa crença no seu interior, você é salvo. Embora ainda possam haver algumas práticas ou hábitos errados e ruins na sua vida, você está num processo chamado santificação, que é um processo de transformação. Você não é salvo a prazo, mas você é santificado a prazo. Você já foi plenamente perdoado. E conforme você vai conhecendo mais e melhor Jesus, você vai se aprofundando no conhecimento dele, essas práticas vão saindo, mas você não está assim, eu peco, agora eu peco, não, eu sei que eu errei, mas Jesus é por mim, Ele é a meu favor, eu já tenho o perdão pleno, e se Ele vier hoje, eu vou com Ele. Amém, gente? Amém. Aleluia. Quarta coisa, busque entender que você já não é servo do pecado. Você agora é servo da justiça. Romanos 6, 16 e 17. Mas graças a Deus que tendo sido passado escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, aqui é a mesma coisa que Paulo estivesse dizendo assim, de uma vez por todas, foram feitos servos da justiça. Meu irmão, você foi liberto do jugo do pecado. Nós fomos libertos do jugo do pecado. Então não foque na grandeza da força do inimigo, mas sim na força com que Deus pode te capacitar para vencer qualquer barreira, inclusive o pecado. Em quinto lugar, medite constantemente em Efésios, capítulo 1, dos versículos 16 a 19. E peça a Deus clareza para você enxergar o que te falta. O que está faltando para eu viver essa vida de santidade? O que está faltando? Bom, eu acho que está faltando alguma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou meditar em Efésios 1, de 6 a 9. Eu vou orar com base em Efésios 1, de 6 a 9. O que diz, perdão, de 16 a 19. O que diz esse texto? Efésios 1, 16 a 19 diz assim, Paulo está falando para a igreja, e ele diz, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E nessas orações eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual é a solução para o pecado? É recebermos pleno conhecimento dele. Gente, isso tem que estar muito bem assim enraizado no teu coração. Qual é a solução para o pecado? É termos cada vez mais pleno conhecimento de Jesus. Gravou a resposta? A prova? Então atenção, prova oral. Qual é a solução para o pecado na vida do crente? Termos pleno conhecimento dele. Cada vez mais conhecimento de quem ele é.
Aí no versículo 18 ele diz: eu peço que Ele ilumine os olhos do coração, do espírito de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do poder dele, o poder de Deus sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E Paulo continua dizendo que esse poder foi tão poderoso, tão grande, que foi o poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. O poder que nos fortalece contra o pecado é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Aleluia! Gente, se esse poder foi o suficiente para ressuscitar um morto, trazendo um morto de volta à vida depois de 3 dias na sepultura, o que ele pode fazer quando nós nos colocamos buscando o conhecimento mais profundo dele, que nos fortalece e faz com que esse poder flua na nossa vida? O que acontece com o pecado numa hora dessa? Só pode ser, o pastor Jorge deu a resposta, nota 10 aqui: vaza. O pecado vaza. Em 6º lugar, seja perseverante. Seja perseverante. Santificação é um processo de longo prazo. Então não desista em hipótese alguma. Não desista em hipótese alguma. Zoe não é vida de videogame. Zoe não é vida de videogame. No videogame você entra e diz lá assim: tem 3 vidas. Você joga, pum, morreu, já foi uma, sobrou 2. Aí joga, pum, morreu, sobrou mais uma. Pum, morreu, aí dá lá, game over. Gastou as 3 vidas. A vida Zoe não é vida de videogame. O justo pode cair 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o coloca de pé. Isso não é uma frase minha, isso está na Bíblia. E 7, não é porque são 7, pastor, são 7, viu? Você fala que não é videogame, mas tem 7. É porque 7 é o número da perfeição. Então ele está dizendo: olha, ainda que você caia 7 vezes, 7 vezes o Senhor te coloca de pé. Ele não desiste de você. Ele não te abandona. O que você faz? Você persevera. Pastor, mas eu já tentei várias vezes, e caí de novo, e errei e tal. Persevere. Não desista. Não abra mão. Não, exercite metanoia. Metanoia não é vir à frente, chorar, babar, rolar. Metanoia é uma atitude interior. Eu decido, eu não quero mais voltar para esse erro. Eu preciso da tua força, Jesus. Eu sei que eu já fui perdoado, e eu tomo posse do meu perdão, mas eu não vou ficar agora, não vou ficar focando no pecado, e também não vou desistir. Eu vou seguir adiante. Não permita que o diabo te torture pelas falhas, pelos erros do passado. Use os seus erros como feedback para você aprender e crescer. Em 7º lugar, desenvolva um compromisso com a santificação. Ao mesmo tempo que você se posiciona para não desistir e perseverar, desenvolva, por outro lado, um compromisso com a santificação. Então olha só, medite na palavra de forma constante. Não espere o domingo que vem para meditar na palavra. Medite de forma constante. Confesse a palavra com firmeza, diariamente. Ouça a pregação da palavra da graça e da fé diariamente. Dá tempo para isso? Então escuta. Bota lá, você tem o recurso, tem podcast, tem vídeo, tem, enfim. Entra lá no site da Nova, tem mensagem nova, tem mensagem antiga. Ouça a palavra da graça e da fé diariamente, se for possível diariamente. Feche os seus ouvidos para o que não presta. Aprenda a ter ouvidos seletivos. Para com esse negócio de achar que tudo é uma benção. Fica entrando no YouTube para ver pastor A, pastor B, pastor C. Você não sabe da história, você não sabe do problema nem a metade.
Mas eu não quero citar nomes aqui para você. Há pastores que conscientemente estão entrando no YouTube para fazer vídeos sobre certos assuntos que eles sabem que causa polêmica. Para quê? Para ganhar view. Antigamente chamava audiência, agora chama view. Para ganhar joinha. Então o camarada ele não entende nada sobre, por exemplo, Apocalipse, mas ele entra lá e começa a falar aquelas coisas antigas que todo mundo já conhece, daquelas ameaças, do medo, do cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo roxo, cavalo verde, cavalo azul, cavalo amarelo, ele bota tudo quanto é cor. E você, apavorado, ele sabe que ele não sabe nada sobre aquilo, mas sabe que quem está ouvindo sabe menos ainda. Então ele lança aquele dardo inflamado para ganhar view, para ganhar joinha, para ganhar audiência. Eu estou falando para você de algo que é falado nos bastidores. Não é dito do púlpito, não é dito... O pastor tem a coragem, a disfarçatez de admitir. Não é isso que eu acredito, mas dá view, da audiência. Não quero citar nomes para você, eu poderia citar uma lista de nomes para vocês. Mas a ética me impede de fazer isso. Eu só quero que você entenda que nem tudo que está lá é uma bênção. E você tem que ter ouvidos seletivos. E saber que não dá para você ouvir qualquer coisa, porque de repente você ouve algo que é uma bênção, mas de repente ouve algo que lança sobre você medo, acusação, condenação e outras cositas más, que só vão fazer fritar a sua vida espiritual, que não vão te edificar, mas que vão fazer você se tornar como uma bola de ping-pong, que vai e volta, que vai e volta, vai e volta. Então feche os seus ouvidos para aquilo que não presta. E faça de tudo isso, dessas práticas, meditar, confessar, ouvir, fechar os seus ouvidos. Faça dessas práticas um hábito. E você se tornará um vencedor sobre o pecado. Faça disso tudo um hábito. E eu garanto, você não vai deixar de sofrer tentação. Você não vai se tornar o super-homem ou a super-mulher que nunca mais vai pecar. Jesus não foi à cruz para que nós nunca mais pecássemos. Jesus foi à cruz para nos colocar numa posição privilegiada de justos. Mas nós ainda estamos nesse mundo e Jesus não tapou o sol com a peneira e disse: olha, nesse mundo vocês passam por tribulações, nesse mundo vocês vão ser tentados pelo diabo, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci. E nós estamos nele. Amém, gente? Queria convidar você para ficar de pé, para a gente orar, participarmos da ceia. Obrigado. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa. Eu vou continuar. Isso vai ser uma série, não vai ser longa, mas eu vou continuar ensinando sobre santificação. Na verdade, como eu prometi, eu ia pecar sobre o pecado, pregar sobre o pecado. E eu cumpri o que eu prometi. Mas vou continuar. Por quê? Porque a única maneira que existe do crente vencer o pecado não é focando no pecado, falando do pecado, alertando contra o pecado, insistindo em denunciar. Isso tem o seu espaço, tem o seu lugar. Mas o que nós precisamos de fato é nos aprofundarmos no conhecimento de quem Jesus é, de quem Deus é, de quem o Espírito Santo é. Amém? Você pode abrir essa primeira lâmina, pegar o pão que representa o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus nós oramos, te damos graças, te bendizemos, porque pelas pisaduras no corpo do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Nós fomos sarados desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, desde o mais profundo da nossa medula óssea até a superfície da nossa pele. Nós fomos sarados. E nós declaramos a cura aqui e agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade que tem afetado o povo de Deus, nós repreendemos agora. Desde a mais simples dor de cabeça
até o mais agressivo câncer, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E profetizamos e declaramos saúde. Saúde, saúde plena, saúde plena, saúde plena, saúde plena sobre a sua vida, saúde plena sobre o seu corpo. Nós repreendemos toda a enfermidade das emoções, depressão, síndrome do pânico, medo, angústia, tristeza. Nós repreendemos aqui e agora, em nome de Jesus. Pessoas que estão aí desmotivadas, que estão sentindo que a sua vida não serve para nada, isso é uma mentira do inferno, e nós repreendemos todo pensamento mentiroso que quer se elevar acima do conhecimento de Cristo, porque em Cristo a palavra diz que você tem valor, que a sua vida tem valor, que você foi criado com um propósito. Repreendemos toda falta de saúde, seja no corpo, seja na mente. Comemos desse pão, profetizando cura em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Você pode abrir o cálice. Aleluia. Esse cálice nos lembra da promessa da vida abundante, da promessa de uma nova aliança, na qual Ele diz: para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Muito obrigado, porque fomos transformados. Nossa velha natureza foi removida, destruída, e foi colocada em nós a natureza Zoe, a vida do próprio Deus. Vamos beber do cálice em gratidão.